Olá, boas-vindas a todas as pessoas. Estamos no curso de formação da Comissão Permanente de Validação da Autodeclaração, aqui da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, promovido pela Superintendência de Relações Étnico-Raciais e Gênero, a SUPERG, e essa é a aula do módulo 2, Políticas Afirmativas e a Validação da Autodeclaração Racial. Eu sou o professor Luiz Paulo Borges, eu sou um homem negro, pardo, de cabelo castanho, claro, usando óculos, com aro azul, a barba cerrada, e sou professor do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira. Eu estou aqui com o nosso convidado da aula de hoje, o professor Gabriel Cirqueira, que vai se apresentar, vai fazer sua autodeclaração e vai conversar com a gente, né, sobre as questões que envolvem as políticas afirmativas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Gente, prazer estar aqui na universidade, onde eu me formei, fiz graduação, mestrado, doutorado, convivi aqui os últimos 15 anos, produzindo conhecimento, militando também pela causa das ações afirmativas. Como o Luiz falou, sou Gabriel Siqueira, sou professor do município, sou um homem negro de pele clara, pardo, tenho 36 anos, tenho uma barba preta, 1,76 m, cabelo ondulado e estou usando óculos também. E hoje a gente vai debater um pouquinho aqui do tema das ações afirmativas, das políticas afirmativas. Estou professor da rede municipal do Rio de Janeiro, sou formado, doutor, pelo Programa de Políticas Públicas e Formação Humana na UERJ, e recentemente, logo após a minha recomendação de publicação do doutorado, publiquei esse livro com apoio da PR4, da Universidade do Rio, coordeno o projeto que está ali também, que é o projeto de extensão aqui da Universidade, Ações Afirmativas e Políticas Públicas, que está vinculado ao Núcleo de Estudo das Américas, e esse projeto a gente realiza também curso de extensão, curso de aperfeiçoamento e lato sensu sobre esse tema das ações afirmativas e políticas públicas, que eu convido todos vocês a participarem também, assim como esse curso aqui. São iniciativas permanentes de debate sobre a ação afirmativa, da qual a nossa universidade é pioneira. Obrigado, Gabriel. Bem-vindo ao nosso curso, bem-vindo a esse momento, a esse encontro. E para começar a nossa aula, a nossa conversa, eu queria que você falasse o que são políticas afirmativas e, especificamente, também, Gabriel, que você pudesse dar um panorama dessas políticas aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ. A gente sabe que você produziu, né, tem produzido sobre o tema, sua tese está aqui para quem se interessar e quiser adquirir o livro, comprá-lo. E eu acho que é importante situar um pouco o conceito, né, explicar para a gente o que é e falar um pouco desse panorama na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bom, gente, no meu livro e na minha tese, eu ganhei, né? Dediquei um tempo sobre a discussão do conceito de ações afirmativas. Vou começar do começo, né, para a gente poder pensar no estado da arte, de onde vem a perspectiva do conceito das políticas ou ações afirmativas, né? Inclusive, o conceito, a tradução vem primeiro dos Estados Unidos, né, na década de 50 e 60, onde há uma luta pelos direitos civis, pela igualdade civil nos Estados Unidos, que se formula esse termo, action afirmative, que vai ser traduzido como ação afirmativa. Mas antes mesmo dos Estados Unidos, né, que acaba sendo a grande referência, você teve vários exemplos de ações afirmativas com nomes distintos, mas com um conceito muito parecido. Então, nós tivemos, na França, por exemplo, o termo que eles usam, que é análogo, né, à ação afirmativa, eles chamam lá de discriminação positiva. Nós temos, e eu trago num estudo na minha tese, que inclusive está disponível no banco de teses da UERJ, exemplos de países como Malásia, África do Sul, Índia, né? Esses, inclusive, que não são muito abordados, né, pelo ainda o eurocentrismo acadêmico, que a gente fica muito Estados Unidos e Europa. A Índia, por exemplo, tem um caso muito interessante, e dos países, África do Sul também, os países que foram colônias, né,
na Ásia, na África e também na América, né, mas principalmente esse processo de descolonização do século XX, né, a construção das ações afirmativas, que a gente vai falar um pouco mais, está diretamente ligada à construção do Estado Nacional. O caso da Índia é um caso interessante de se falar, além da luta dos direitos civis nos Estados Unidos. O caso da Índia, por exemplo, a Índia se torna independente da Inglaterra, cria um Estado Nacional e cria ações afirmativas, por exemplo, para a composição étnica e racial das suas grandes instituições. Exemplo, a Suprema Corte indiana, a gente quase não fala sobre isso, ela obrigatoriamente tem que ter um representante de cada casta, por exemplo. Óbvio, porque esse debate é um debate que começa num debate racial, ação afirmativa, vem da discussão de diferentes raças que tiveram um desenvolvimento, não tiveram acesso igual às oportunidades, não tiveram a chamada igualdade, né? Então, na Índia, por exemplo, as raças estão ligadas à questão da religião, né? A casta. No Brasil, por exemplo, a raça está ligada à cor da pele, né? Nos Estados Unidos, já está ligado ao genótipo, né? Às vezes tem casos lá de uma criança que nasceu lourinha, mas o pai é negro e ela pode ser considerada negra porque eles vão para a origem, né? Que chamam-se na literatura do racismo de origem. Aqui o de marca, que é a cor da pele. A pessoa, às vezes, tem um pai negro e nasce branca, ela é branca, porque a cor da pele é o que dita no Brasil, que nós chamamos de fenótipo. Na Índia, por exemplo, é a questão da casta, da religião. Então, por exemplo, tem obrigatoriamente cotas, né, ações afirmativas, políticas afirmativas na Suprema Corte, que está lá o Dalit, por exemplo, que é aquela casta dos intocáveis, quem viu aquela novela antiga lá do Caminho das Índias, né? Os Dalits eram discriminados, eram os intocáveis e tal. Obrigatoriamente, na Suprema Corte indiana, desde a sua Constituição, tem que ter Dalits, Brahmanes, etc, etc. Como uma forma de você resolver as questões raciais lá que estão ligadas à questão das castas e religiões. África do Sul, por exemplo, também no regime pós-apartheid, né, em que você tinha caso universidade para brancos, universidade para negros e outros. A África do Sul cria também as ações afirmativas. Um processo também muito interessante, porque o debate, por exemplo, sobre os mestiços, os pardos, vamos dizer assim, aparecem também no processo de cotas de ações afirmativas na África do Sul. São os Colored, que eram, vamos dizer, os pardos, né? Filho de sul-africano, inglês, e holandês, e indiano. Então, são pessoas que não são zulus, nem de outras etnias, como se dá a questão racial na África, né? Mas são o que eles chamam de colored, né? Então, mistura, né? Então, são os pardos, por exemplo. Uma situação também que, na criação do Estado Nacional Sul-Africano, pós-apartheid, se cria ações afirmativas para universidades, para a Suprema Corte, para vários lugares, para ter representatividade nas instituições públicas. Então, as ações afirmativas nos Estados Unidos, aí chegando nos Estados Unidos, elas são na minha avaliação, Luiz, e essa é uma inovação que eu trago no debate sobre a tese, as políticas afirmativas, nós tratamos pura e simplesmente como reserva de vagas, né? Quando nós pensamos numa modalidade de política afirmativa. Que nós temos na UERJ as cotas, que nós temos na UERJ as reservas de vagas, nós chamamos de cotas e de reserva de vagas, são uma modalidade de política afirmativa. Porque a política afirmativa é a afirmação da raça ou a afirmação das desigualdades raciais para que você possa produzir igualdade através do reconhecimento das desigualdades. Esse é o conceito da política ou da ação afirmativa de onde ele vem. Seja da palavra que nós utilizamos, né, que vem do inglês, né, dos Estados Unidos, da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, seja desses exemplos que eu dei também nos países do Sul, né, como África do Sul e Índia, que eu peguei como exemplos mais sintomáticos. Exemplos, inclusive, muito parecidos com o Brasil. Então, isso são as políticas afirmativas, são o reconhecimento das desigualdades para a produção de igualdade. É a afirmação de uma raça ou de um grupo discriminado pela história, pelo processo escravocrata, que é o que forma a América, né, após a
invasão e colonização europeia, seja pela colonização na Ásia e outros países, seja pelo processo do apartheid, né, do Estado colonial sul-africano. Então, esses grupos que foram prejudicados ou que são subrepresentados nas instituições de poder, eles se afirmam através de dizendo, olha, tem aqui um processo de assimetria, um processo de desigualdade, e nós vamos reconhecer esse processo. Reconhecendo esse processo, nós vamos a uma das modalidades, que é o nosso tema e o que a gente está fazendo aqui, das modalidades das políticas afirmativas, que são as cotas ou as reservas de vaga. Dei uma volta porque a gente precisa entender o nascimento do conceito, né? Como que ele transita em diferentes continentes, em diferentes áreas do mundo, como que ele vai ser formulado enquanto conceito nos Estados Unidos, ou na França com esse outro nome, que eu acho um nome ruim, vamos dizer assim, né, pessoal? Discriminação positiva, né? Mas um nome que tem na França, mas como que esse conceito ele vai, a partir dessa história, se desenvolvendo até chegar o que nós chamamos hoje de política afirmativa ou de ação afirmativa, cuja modalidade mais conhecida são as reservas de vaga ou as cotas. Nossa, Gabriel, importante esse contexto, né, internacional, mas aí eu fico pensando como é que a gente vai pontuar e vai dizer, né, você traz sobre o reconhecimento das desigualdades para a produção da igualdade, mas como é que as políticas afirmativas elas aparecem no Brasil especificamente, aí se você pudesse, né, contextualizar isso historicamente para a gente, falar um pouco sobre isso aqui no caso brasileiro e depois falar da UERJ, né? O caso do Brasil é muito interessante, Luiz, porque o nosso país sempre teve cotas de reserva de vagas, só que para brancos e ricos, né? Nós tínhamos cotas para militares nas instituições militares, nós tínhamos universidades, igrejas e diversas instituições somente para brancos. E as cotas que existiam, a lei de terras, por exemplo, é uma cota para branco no Brasil, que diz que terra no Brasil você compra ou herda. Você reservou a terra no Brasil para isso. É um grande sistema de cotas para ricos e para brancos. Mas as cotas que nós conhecemos, vem desse conceito de ações afirmativas e políticas públicas, ela chega no Brasil a partir da década de 1980, através de vários ativistas, atores, autores intelectuais do movimento negro que trazem esse debate para, a partir muito da vivência dos processos de descolonização africano e também do movimento negro norte-americano, trazem um conceito para cá e propõem cotas. No meu estudo, por exemplo, a gente identifica em 1983, deputado federal, que também foi senador e outras coisas mais, professor emérito da UERJ, Abdias do Nascimento, ele faz um projeto sobre pedindo cotas, vagas para o Itamaraty e algumas outras instituições, né? Entendendo que após a ditadura, que perseguiu o movimento negro apenas por ser movimento negro, deveríamos ter, cadê a diplomacia negra? Isso, né, o Brasil era tido como um país da democracia racial e as representações negras na política, na institucionalidade, não apareciam para o mundo. E aí se propõe cotas para o Itamaraty, para o Instituto Rio Branco, cotas para vários outros espaços. Esse projeto do Abdias Nascimento, em 1983, sequer foi apreciado pelo Congresso Nacional. E esse termo ele vai ganhando força e se desdobrando até passar pela Constituição. Em 1995, nós tivemos nos 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares, da Marcha Zumbi, que levou milhares de pessoas do movimento negro a Brasília, aonde o presidente recebe o grupo com a carta, né, cuja principal bandeira, ou uma das principais, né, porque aí podemos ter debate, mas uma das principais bandeiras, eram as cotas nas universidades. Projeto que o Abdias tinha apresentado lá e outros, cotas nas universidades, cotas para o serviço público, reserva de vagas, para quê? Nesses espaços de poder, onde a população negra, que é 60% pelo menos da sociedade brasileira,
vinha sendo subrepresentada tivesse vagas reservadas e tivesse o reconhecimento da desigualdade para, a partir daí, ter reserva de vagas e ter um esforço para a produção da igualdade. Em 95 apresentam-se esses projetos, tem outros projetos que vão sendo apresentados no Congresso Nacional, uns apreciados, outros não, com um trânsito muito difícil. O presidente se compromete com algumas pautas naquela época. E no ano 2000, a gente já começa a tentar, a partir dos pré-vestibulares sociais, né? PVNC era um projeto muito importante, projeto pré-vestibular para negros e carentes, a própria Educafro, e vão surgindo aí uma série de pré-vestibulares comunitários que começam a levantar com força também essa bandeira já nos anos 2000, também a partir de um outro fato importante que reflete muito no Brasil, que é a Conferência de Durban, aonde se juntam os países não alinhados, se juntam os países de forte presença negra, e quando a gente fala no mundo forte presença negra, é todo mundo que não é branco. Então você tem indianos, você tem asiáticos, você tem diversos povos africanos e diversos povos da América. E a Conferência de Durban dá um outro sprint, né, nesses 15, 20 anos de luta pelas ações afirmativas, e aí você começa a ter projetos também estaduais e projetos internos nas universidades, já que o Congresso não legisla sobre, para que algumas universidades pontualmente aderissem às ações afirmativas, às políticas afirmativas de cota de reserva de vaga para negros e pobres no Brasil. E aí a gente tem a UERJ, que é pioneira, já nos anos 2000, com algumas leis estaduais, né? A gente tem, nesses mesmos anos aí, a UNB, né? E temos também a Universidade do Estado da Bahia, né? Que algumas de São Paulo, né? Mas essas três são as principais, né? Aonde se começa a implementar nos anos 2000 as reservas de vagas. E aí, que são a modalidade de ação afirmativa, reserva de vagas, cotas. E acho muito importante falar sobre isso, no seguinte sentido, Luiz, também para a gente continuar o nosso diálogo. As cotas e as políticas afirmativas, elas, ao reconhecer a desigualdade, propõem vagas reservadas, não quer dizer que pobres e negros têm as vagas já reservadas, ou que tem já a vaga e já vai assumir. Ao contrário, você define vagas reservadas para a livre concorrência. Isso é muito importante a gente frisar, porque muita gente que assiste a gente pensa assim, então pretos e pobres vão ter vaga na universidade? Então eles vão disputar uma vaga. Só que vão disputar entre eles. Nós, que viemos de escola pública, nós, negros e pobres, descendentes de escravizados, nós que tivemos todo esse processo comprovado em todos os dados possíveis das mais diversas ciências, vamos disputar as vagas entre nós. E os ricos, brancos, aqueles que pagam numa escola, muitas vezes que não é nem a renda média do brasileiro, vão disputar entre eles. E aí, os melhores entre eles, porque, né, tem essa crítica à meritocracia, né? Os melhores vão ter acesso a uma vaga na universidade. Então, esse é o processo que eu diria de 1980 até a década de 2000, aonde se implementa essas políticas. E em 2008, começa um debate sobre as federais, que vai se concretizar, inclusive, em 2012, com uma lei muito abstrata, difícil, mas que dá o salto, né? Em 2012, logo após muita luta, inclusive porque de 2000 até 2012, foi uma década de luta, que os pré-vestibulares dos ricos, as escolas particulares entraram na justiça contra a UERJ, de batalha, de guerra, estou falando no caso da UERJ aqui. Em 2012, há uma ação de inconstitucionalidade movida pelo Democrata, e na época era PFL, era Partido DEM, não lembro, na época movida pelo DEM, contra o UERJ e a UNB.
colocando as cotas como inconstitucionais, por não promover igualdade, etc, etc. Esse julgamento é um julgamento histórico, inclusive, que é lido no Supremo Tribunal Federal a carta do Centro Acadêmico Luiz Carpenter, que é o Centro Acadêmico do Direito da UERJ, né, que recebeu pejorativamente o apelido de Congo, né, nos jogos jurídicos, quando tinha uma maioria negra de estudantes de direito no curso da UERJ, e as outras faculdades falavam lá o Congo, né, fazendo a menção a um país, né, na África, e dizendo como se a UERJ, o direito da UERJ, fosse o Congo porque tinham muitos negros. E depois a universidade dá esse nome para a torcida, né, o movimento lá do direito dá esse nome para a torcida e vai fazer uma inversão, se orgulhando daquele nome que foi colocado. E aí fizeram uma carta com a torcida organizada do direito, que era o Congo, o Centro Acadêmico Luiz Carpenter, para o Supremo Tribunal Federal. Essa carta foi lida pelo professor Luiz Fux, que é professor da universidade também, e aí foi, acho que uma das poucas votações de unanimidade, que o Supremo Tribunal Federal declarou constitucionalidade no sistema de cotas, né, na reserva de vagas. E a partir daí foi sancionada em 2012 a lei que também deu esse sistema para as universidades federais. Acho que tentando fazer um resumão aí dessa luta no Brasil. Nossa, não, é importante escutar, né, porque acho que a gente vai colocando isso numa linha histórica, né, e vai contextualizando também como essas políticas afirmativas elas chegam até nós, e a gente está em 2025. Se a gente for pensar que esse debate dos anos 2000, né, embora a gente vá reconhecer aqui o protagonismo da Abdias do Nascimento, mesmo nos anos 80 é recente, né, em termos de um tempo histórico. Eu não sou historiador, mas diria que é um tempo recente, né, por isso que a importância desse movimento, inclusive que a gente tem feito, tem discutido no grupo da Superg, com a coordenação da professora Georginete, da professora Patrícia Santos. Acho que é um trabalho que para a universidade inteira, né? Constantemente a gente vai estar tendo essa formação e essa discussão, né? Retomando esses aspectos. A minha pergunta para você agora, Gabriel, é quais são os dados da sua tese que podem nos ajudar a pensar as políticas afirmativas, né? E aí, se você pudesse apresentar um pouco a sua tese para a gente, né, para quem for ler, baixar ou for comprar o livro, que é parte da sua tese, né, acho que seria importante também. Certamente nós vamos disponibilizar no nosso curso, tá? Então, alguns pontos que eu vou tentar abordar são as novidades que eu tento trazer para o debate, né, para dar esse diálogo e também não ficar muito enfadonho o nosso debate aqui. Mas alguns dados que são interessantes. Primeiro, a questão conceitual. Nós analisamos, eu faço uma análise da ação afirmativa, da política afirmativa, a partir da perspectiva do materialismo histórico dialético. Porque nós vimos que faltava uma compreensão da totalidade das ações afirmativas, usando o conceito de totalidade. O que são as políticas afirmativas, as ações afirmativas, se nós pudéssemos dar um exemplo rápido em uma frase? São uma nova concepção de igualdade. Porque a igualdade que nos foi prometida na Revolução Francesa, na Revolução Inglesa, né, que é o que dita, vamos dizer, o Ocidente, foi uma igualdade supérflua, foi uma igualdade abstrata, que era a igualdade dos homens brancos. Quando a Revolução Francesa fala liberdade, igualdade e fraternidade, ela está dizendo isso para os homens brancos franceses do centro de Paris. Porque as colônias francesas não se aplicava liberdade, igualdade e fraternidade. Quando os ingleses falam que todos são iguais diante da lei, segundo Marx, aí começa a desigualdade. Depois a Lélia Gonzalez vai, com Abdias, traçar essa linha da concepção, inclusive, da igualdade na América, na Améfrica Latina. Mas então eu começo trazendo essa perspectiva. A política afirmativa, a ação afirmativa, ela é uma nova concepção de igualdade. Por quê? Porque ela é uma concepção de igualdade que reconhece as desigualdades. Todo mundo é igual diante da lei, só que um é preto, outro é branco, um é mulher, outro é homem. Tem gente que sai 100 vezes na frente e gente que sai 100 vezes atrás. Então, dizer que todo mundo é igual, que foi a grande promessa da contemporaneidade, né, não incluiu a colônia, que é de onde nós viemos. Não incluiu os escravizados. O Haiti, quando luta pela independência, o Toussaint Louverture ele vai dizer
para os franceses: essa ideia de igualdade que vocês têm aí, nós queremos implantar aqui. À toa eles vão ser chamados de jacobinos negros. O que a França faz? Manda 6.000 soldados para lá massacrar os haitianos. Não é isso? Cerca aquele país que recebe um bloqueio econômico há 200 anos. Né? Pagaram preço por isso. Porque eles foram se libertando e queriam libertar a América inteira da escravidão. Estou voltando um pouco na história, porque esse conceito, nós precisamos ter a ideia da totalidade. Então, a ação afirmativa, ela é uma nova concepção de igualdade nas sociedades que não estavam incluídas nessa, quando surge essa palavra, esse conceito. Essa é uma novidade, um dado importante para a gente debater. Um segundo dado importante é que nossa sociedade, eu elenco na tese 10 pontos que comprovam que o Brasil teve sim segregação racial. A gente combina dois conceitos: racismo de segregação e racismo de assimilação, para caracterizar o racismo brasileiro, usando Abdias, usando Lélia Gonzalez, usando Clóvis Moura, Carlos Razenbaugh, enfim. Porque você tem, por exemplo, em 2003, a lei que diz que é proibido discriminação no elevador. Só em 2003, fez 20 anos. Se você teve que fazer uma lei para dizer que no elevador não pode ter discriminação, porque tem. Tinha e tem. Né? Eu faço uma brincadeira com meus alunos que a galera fala assim, tem elevador de serviço e elevador social, né, gente? Brancos e negros, qual vão no de serviço e qual vão no social? Todo mundo sabe quem vai em qual, mas ninguém fala. Essa é a combinação do racismo brasileiro, que é um outro dado que nós trazemos. É o racismo de segregação com o racismo de assimilação, que tenta assimilar parte da nossa juventude negra, né? E nega a segregação. Você tem outros grandes exemplos, e aí eu trago 10 pontos que mostram que houve sim e há segregação. E aí você pode pegar outros dados também socioespaciais, mas tem vários elementos históricos, por exemplo. Não sei se vocês sabem, o Brasil proibiu, na década de 30, imigração. Proibiu imigração em grupo. Aí você fala, pô, mas e os alemães? E os ingleses, a colônia alemã lá, não sei, Petrópolis, não sei onde? Exceto, eles proibiram imigração, na década de 30 e diante para cá, que eles chamavam de indígenas, africanos e asiáticos. Europeu podia. Mais alguns dados da segregação. Aí a gente vai mostrando alguns desses pontos. E por último, nas políticas afirmativas, porque não tem, e aí é a visão da totalidade, não tem como você falar de ação afirmativa sem falar do racismo brasileiro, sem falar da desigualdade no Brasil, que é de classe, mas que classe e raça são sinônimos. Então nós trazemos essa análise, que eu acho que é um dado interessante para a gente ter aqui, para a gente ter uma análise da totalidade do que são as políticas afirmativas. Alguns outros dados que são importantes, né? Até os anos 2000, em nenhuma universidade do Brasil, nenhuma, você tinha a população negra. Primeiro, você também não tinha os dados. A ausência de dados é uma política também de segregação e de racismo. Porque você pega uma universidade gigantesca como a USP, em 1990, fala assim, quantos brancos e quantos negros tem aí? Eles não sabiam. Eles não mediam isso. Brasil mesmo, tem um censo de 1890, tem um de 1910. Depois disso, só vai medir raça no censo já na ditadura. Você tem um intervalo de vários censos. Primeiro o censo é de 72, que é a escravidão, é aquele censo que tem preto retinto, preto cobre, preto coisa. Mas lá na frente você tem já o censo sobre raça, e você para de aferir raça, cor no Brasil, 50 anos. Justamente quando você quer construir o mito da democracia racial. Aí você pega em 1990 uma universidade igual a USP e pergunta, quantos brancos, quantos negros? Não sabemos. Por que não sabem? Não querem dizer. E os dados que tinham, se você pegar, esse é um dado importante, até os anos 2000, nenhuma universidade do Brasil tinha população negra, onde aferiu a população negra, mais de 5% de negros e negras universitários. Nenhuma universidade tinha 5%. Em São Paulo era 2%. São Paulo, 3%. As grandes universidades de São Paulo, que conseguia medir. Nenhuma universidade até os anos 2000 tinha 5% de estudantes negros
com a população já batendo 40%, 50%, já, né, pelo menos na nossa visão, subrepresentada nos censos. Agora, né, só se você pegar, inclusive, os censos, e eu falo também isso na tese, os censos no Brasil, eles foram ajudados pelas ações afirmativas, porque obrigou a galera a se identificar e colocou esse debate na rua. Porque o crescimento da população negra não se explica do ponto de vista de nascimento e do ponto de vista da ciência da populacional, né? Se explica que as pessoas passaram a se entender mais e se declarar mais. Isso está diretamente ligado à ação afirmativa. Então, você não tinha 5% nos anos 2000. E aí você vai ter a UERJ, você vai ter as outras universidades, e hoje nós estamos chegando aí em 20, 30, em alguns lugares um pouco mais, em alguns lugares um pouco menos, vamos chegando nessa média. Então, esse é um outro dado interessante. A população negra passa a estar na universidade, mas ainda subrepresentada nos 20 anos de ações afirmativas. E um outro dado que eu acho que é bem interessante, que foi a guerra midiática, psicológica, política, que se estabeleceu em torno do tema. Porque, como eu disse, sempre teve cotas no Brasil. Sempre teve. E tem até hoje. Cotas para um monte de coisa. Né? Para ricos e para brancos. E nunca tivemos um problema. A UERJ, por exemplo, tem cota de 5% para deficientes. Filhos de militares e bombeiros mortos em serviço. Por que ninguém nunca questionou essas cotas? E eu não estou questionando não, tá, gente? Não estou questionando. Mas ninguém questiona, nunca vai para o debate essas cotas. Que é uma coisa específica da universidade. Por quê? Porque o problema é a análise da totalidade. O problema é o racismo brasileiro. Que quando se mistura a segregação com a assimilação, você não quer admitir que haja o racismo. Então você tem a segregação, mas ela não é admitida. Né? Então estou dizendo isso porque os números não mentem. E aí alguns números dessa guerra toda que houve esses anos todos são: os cotistas não vão se formar. Os cotistas não vão ter notas boas. Os cotistas não vão conseguir acompanhar. Isso foi desmentido pela universidade e a gente gastou os últimos 20 anos nessa batalha. Que eu até digo na tese que hoje eu falo que a gente precisa sair do canto do ringue e fazer outras aferições à universidade. Mas a gente provou. Eu tenho dados, depois eu vou disponibilizar. Em média de formação, os estudantes cotistas, eles se formam em uma média menor do que os não cotistas. Então, todo ano, a universidade, ela forma percentualmente, tá, mais cotistas do que não cotistas. Percentualmente, óbvio, com as vagas reservadas. Um outro dado interessante, e esse é um tipo de aferição bruta, que você que é pedagogo, né? O que se fez? Qual é a nota dos cotistas? A Globo queria saber, as imprensa, né? Enfim, qual é a nota dos cotistas? E aí fizeram um cálculo que eu questiono, por exemplo, na tese, mas que serviu para desmentir a imprensa, um cara que apresentou sempre um viés preconceituoso e racista, de pronto imediato já era contra, né? Que é as notas. E aí fizeram um cálculo, que é o cálculo. Pega os cotistas, pega os não cotistas, soma, bota a média de CR e vê quanto que dá o CR médio. Que na minha avaliação, e eu acho que você vai concordar comigo, é um equívoco. Porque como é que você vai medir o cara da engenharia com o cara da medicina, com o cara da história, com o cara da pedagogia, com a matéria que tem, com a matéria que não tem? Então, assim, isso teria que ser por curso, teria que ser por ano, teria que ter vários poréns. Senão você faz uma coisa da nota pela nota, que está pedagogicamente muito ultrapassado. Mas a UERJ fez isso. Aí mostrou que os cotistas e os não cotistas têm um CR médio parecido, em torno de 7. 7,1, 7,2, se você fizer esse cálculo. Além disso, também foi medida a taxa de evasão, por exemplo, nos últimos anos. E se provou também, isso é muito importante, que os cotistas evadem menos dos cursos que os não cotistas. Poderíamos fazer aqui, inclusive, um debate econômico, Luiz. Né? Porque quem evade menos, vamos dizer assim, economicamente, se você for pensar no macro, está gastando menos o dinheiro do Estado, porque a pessoa entrou, se formou e justificou o investimento público nela. Né? Porque nós somos fruto de um investimento da sociedade fluminense.
né? Então, uma universidade estadual. Então, se você tem o cara que evade menos e conclui o curso, ele justificou o investimento também. Você podia fazer um debate econômico sobre isso, né? Então, os cotistas também, eles evadem menos, eles largam, eles trancam menos o curso. Esses são dados que nós, até do ponto de vista, vamos dizer, do programa máximo nosso e da coisa, são dados que hoje eu acho que precisam ser superados, porque, por exemplo, a evasão, a gente fica brincando, né? Eu dizia na tese, falava com Gaudêncio, o Frigoto fez um estudo desses também, na época aqui era o Caiaque, agora é da IAI, né? Fazia, e eu falava assim, o pobre não pode nem mentir, né? Não pode nem desistir. Porque você pega um cara pobre, preto, não sei o quê, com dificuldade, ele chega aqui, se ele evadir, a culpa é dele? Vamos supor que o cotista evadisse mais, e daí? Vamos dizer assim. Mas não evade. Ou seja, o cara vai contra as estatísticas. Mas a gente precisa ter política pública para isso. Né? O debate na educação era isso. O MEC dá mais dinheiro para quem tem melhor resultado. Tinha que ser o contrário. Claro que tem que dar dinheiro para quem tem o melhor resultado, para a escola, etc. Mas quem não tem um resultado, talvez precise de mais grana, que é o caso dos cotistas. Precisam de bolsa. Isso também denota o seguinte: a assertividade do programa de ações afirmativas da UERJ. E no final eu queria falar sobre isso, que é a Bolsa Permanência, o material didático, os cursos que o DAIAI, que as instituições oferecem aqui, como o cara que quer fazer um inglês, como o cara que quer fazer uma oficina de percussão, que quer estar na universidade do ponto de vista global. E isso ajudou a UERJ, inclusive, a ter esses dados medidos e melhores do que federais, etc., que reforçam o nosso pioneirismo. Então, são muitas coisas. A minha tese ela vai por esse caminho. Ela vai estudar o conceito, ela vai falar das experiências, Estados Unidos, Índia e África do Sul, sobretudo, e França. Depois ela fala desse histórico no Brasil, faz uma análise da totalidade da ação afirmativa enquanto conceito e debatendo com o racismo, que nós chamamos de racismo brasileiro, que é a combinação dessas duas características do racismo, que é o racismo de segregação e de assimilação. E a gente, no final, apresenta o programa da UERJ, faz propostas e, no final, fazemos uma análise, um estudo, uma meta-avaliação, que é uma análise dos dados que produz a universidade. A gente, por exemplo, vimos os dados, esses dados são importantes. Mas quais dados nós precisamos fornecer a partir de agora? Quais críticas temos aos dados que temos? Porque os dados que temos são importantes para responder a Globo, responder os críticos do sistema. Mas precisamos produzir alguns dados para nós. Como é que está o egresso? Como que... Tem dados sobre os egressos interessantes também, que mostram que a maioria dos egressos da UERJ que vem das cotas, foi uma pesquisa também feita pela universidade, esse também é um outro dado interessante aí para fechar, que a maioria dos egressos é servidor público, tem CLT. Também temos esses dados, está presente na tese, está no livro para o pessoal consultar. Então, são dados importantes que a gente, no final, vai analisando e contextualizando histórica, politicamente e também didaticamente no tempo. É isso. Não, imagina, Gabriel, acho que é importante isso, né? Você traz uma reflexão mostrando, né, como essas políticas afirmativas elas fazem parte, então, da universidade, da proposta da universidade que a gente está construindo. A minha pergunta agora para você, né? Você falou dos dados, né? Falou, apresentou essa questão, acho que da nota. Eu concordo com você, não faz sentido, né? Pegar esse modelo de nota, se não for por amostragem. Mas eu fiquei curioso para pensar o seguinte, né? A gente está em 2025 e a gente está vivendo também, né, um debate sobre a permanência desses estudantes. Você falou aqui um pouco sobre os programas de assistência, que eles são fundamentais. Eu lembro que quando eu entrei na universidade, você ficava 3 semestres e depois você ganhava bolsa. Isso foi mudando, né, com o período. Acho que isso foi importante. A gente não tinha bandejão, né, também na universidade, porque tem uma estrutura que possibilita você ter também, né, as condições necessárias para permanecer na universidade, né, livros, bibliotecas, etc. Acho que isso também fazia parte desse contexto, né? A minha pergunta para você é se nas discussões das ações afirmativas, né, dentro das áreas, a gente pode pensar algumas questões, né? Quais são as áreas que ainda resistem à política de cotas, quais são as áreas que a gente ainda precisa pensar e se debruçar mais, né?
Me parece que o Centro de Educação e Humanidades é mais tranquilo nesse sentido, né? Se a gente for pensar essa política, né? Mas eu quero saber de você, na pesquisa, como é que os centros setoriais da UERJ, né, se comportaram nesse sentido de pensar as políticas, né? Qual centro que tem mais estudantes, que tem menos estudantes cotistas. Eu acho que é importante. A gente também não está falando, que eu acho que é importante nesse debate, das outras unidades. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ela tem crescido, né? Hoje a gente tem eu sou de uma unidade que não está aqui no campus Maracanã, né? Sou do CAP, mas tem a FFP, tem a FEBEF, tem Petrópolis, Nova Friburgo, a gente tem agora Cabo Frio, tem o ERJ em Teresópolis, Zona Oeste, que agora é o ERJ. Então, assim, também tem isso para a gente pensar novos desafios aí, mas eu vou chegar depois nessa agenda de ação afirmativa. Mas enquanto isso, eu quero saber dos centros setoriais e tem uma outra questão depois. Bom, acho que a questão dos centros setoriais, né, a UERJ está em franca expansão. Então, alguns dados, por exemplo, que são meus aqui, são de 2020. Tal, então, ele já tem uma certa defasagem, porque não tinha o ESO, não tinha, enfim, não tinha arquitetura, que agora tem a ERJ, não tinha uma série de outros campos e de outros cursos. Mas tem alguns dados que eu acho que são relevantes e que a gente pode falar aqui. Primeiro, eu apresento isso na tese, e eu acho que é um debate importante para quem está nos assistindo, que as ações afirmativas, as cotas na UERJ, elas sempre tiveram uma dificuldade grande de preenchimento das vagas. Agora a UERJ lançou um programa, Vem para a Cota, lançou várias iniciativas que a gente vem defendendo nos últimos anos, que é uma busca ativa pelos cotistas, porque você pega o Centro de Educação e Humanidade, da onde nós viemos, Luiz, e você tem ali 30%, 35% de vagas ocupadas das 45%. Tem anos com mais, tem anos com menos. Pega, por exemplo, cursos como a pedagogia, que não completa as 45% das vagas reservadas. Completo. Aliás, ainda hoje, só pouquíssimos cursos completam as vagas reservadas. Se a gente fosse fazer um chute e perguntar à plateia, todo mundo ia chutar quais cursos completam as vagas. Consegue chutar? Vamos lá, serviço social. Não? Ah, é? Direito? Não sei, não teria. Medicina, direito, engenharia e acho que agora odonto são os cursos que completam os 45% das vagas. Completam por quê? Porque são cursos muito mais, vamos dizer, disputados, mas também porque é onde há fraude. Embora a questão da fraude ela seja irrisória e pontual. Isso é importante dizer. Uma vaga que seja, que está destinada a um grupo, que for preenchida por outro, tem que ser combatida. Ponto. Ok. Mas a gente precisa ter um cuidado. Eu acho que esse curso aqui tem uma importância capital. Qual é o cuidado que a gente precisa ter? Nós não podemos, para combater a fraude, que é irrisória, o número é irrisório, diante do que é o sistema, criar mais dificuldades para o cara ter o acesso, quem tem o direito. Hoje, por exemplo, o cara tem, vocês vão debater, mas em média, se ele apresenta 17 documentos para poder acessar o sistema de cotas. Tem comprovante disso, tem comprovante daquilo, tem comprovante. Estamos debatendo. Temos que avançar sobre como que se desburocratiza isso. Que o moleque que está lá na escola pública, você dá aula no CAP, eu dou aula no município, ou no estado, ele tem direito, mas ele olha lá a lista e fala, porra, não tenho. Se eu moro na Maré, eu tenho que pedir uma declaração para a associação de moradores. E aí o pai está em outro estado, ou não tem pai, ou aí você não consegue, né? Então, hoje a gente tem uma principal questão que é essa mesmo. Assim, não completam as vagas. Você pega um curso aqui, ó, por exemplo, ó, Centro Biomédico. Isso aqui foi 2020. Centro Biomédico. Centro Biomédico 2020 tinha enfermagem, medicina, nutrição, odontologia e ciências biológicas.
2.092 alunos vinculados para 946 cotistas, completando os 45% das vagas. O CH, por exemplo, olha o CH, arte, ciências biológicas, estou dizendo, pode estar defasado por causa do tempo, tá? Mas, no geral, arte, ciências biológicas, educação física, geografia, aí tem FEBEF, FFP, geografia, FEBEF, geografia, FFP, história, FFP, história, UERJ, Maracanã, história não, nesse caso, história, FEBEF, FFP, matemática, FFP, pedagogia, FEBEF, pedagogia, FFP, psicologia, relações públicas. Um total de 8.547 alunos vinculados, 1.969 cotistas, 23% das vagas reservadas só, em 2020. No Centro de Tecnologia, CTC, 8.000 alunos, 2020, tá? Vinculados. Cotistas, 2.000 e pouco, 27% só. Centro de Ciências Sociais, 40%, de 5.000 e pouco, em 2020. 2.449 cotistas, 40%. Então, nós temos um problema ali que é isso, tem a vaga e a pessoa não chega. Essa é uma grande, é um gargalo que eu acho que a universidade tem acertado. Não vem para a cota, que a gente tem feito, porque assim, precisamos apresentar que o cara vai ter bolsa, precisamos apresentar que ele vai poder estudar, e aí entra a importância da permanência. Num cenário também que ninguém mais quer estudar, que o outro quer ser empreendedor, que é uma realidade, né, da nossa garotada, você precisa apresentar que ele vai ter uma bolsa, que ele vai ter material didático, e aí voltando, né? Isso que nós temos hoje, que eu acho que aí é a tua pergunta, que é muito importante, que foi em 2018, quando houve 10 anos da lei de 2008, a lei 5439 de 2008, ela dizia que era cota na universidade por 10 anos. Em 2017 foi reavaliado, eu participei desse processo, eu estava entrando no doutorado, e eu participei junto de um grupo presidido pelo Procurador-Geral do Estado, para avaliar o sistema nos últimos 10 anos e propor se ele continua por mais 10 ou não. Foi proposto, foi criada uma lei, e aí a tua pergunta, ela dá o grande salto de qualidade do sistema, que eu acho que é muito importante a gente também se debruçar sobre, que eu também trago, que hoje a UERJ ela não tem mais só cotas. A lei de 2018, foi aprovada, ela diz que nós temos um programa de ações afirmativas. E nós brigamos para ter esse nome, porque esse nome ele significa várias coisas. Não é só reserva de vaga. Nunca foi, mas, sobretudo, agora não pode e não tem que ser mais. Por quê? Quando a gente entrou aqui, eu sou de 2007. Era isso, era 2 semestres, era um ano a bolsa. R$190, você tinha até um ano, depois você tinha que fazer um estágio. Se virar. Então era só um ano. Aí teve ocupação de reitoria, teve não sei o quê. Aí ampliaram para toda a graduação. Aí a gente não podia acumular a bolsa. Aí eu era cotista, aí eu tinha pegava uma bolsa de pesquisa, o cara tem que escolher. Eu falei, pô, mas então eu vou ter bolsa de pesquisa? Eu vou escolher. Porque a bolsa de pesquisa eu tenho que vir, eu tenho que. Né? Eu, por exemplo, estagiei na época que eu fiz aqui, falando na Marinha, pagava passagem. Eu vou trocar a bolsa pela outra se você. Né? Aí brigou-se para acumular as bolsas. Porque bolsa de iniciação de pesquisa é uma bolsa, permanência é outra. Permanência é para você permanecer. Né? Por isso o nome também é uma batalha. Então o programa de ações afirmativas ele tem começo, meio e fim. Ele diz, por exemplo, que o governo do estado tem que fazer propaganda do sistema, tem que botar dinheiro, propaganda de TV nos canais públicos e privados do sistema. Ele diz que tem que ter políticas de permanência no programa de ação afirmativa. Ele fala que tem que ter um acompanhamento dos estudantes cotistas de 2 em 2 anos, não só avaliação socioeconômica, que no começo a gente foi até contra, porque a avaliação socioeconômica, quando foi criada, era para tirar a bolsa. E você imagina, eu tive amigos aqui que o cara tinha uma bolsa, aí daqui a 2 anos a mãe dele era auxiliar de serviços gerais e virou coordenadora do serviço. Aí aumentou R$200 na renda. Aí passou do valor e perdeu a bolsa. Aí passou 4 meses, a mãe ficou desempregada. Aí como é que você pega a bolsa de novo? Então a avaliação socioeconômica não é mais só avaliação, que era na verdade só avaliação econômica. Agora tem que ser avaliação, tem que acompanhar,
tem que ver as notas, tem que ver se o cara está progredindo, se ele está com condições, se ele não está. Então, 2 em 2 anos tem essas avaliações que não são só a avaliação do dinheiro, é a avaliação global do estudante. O material didático que passou a ser regulamentado. Na nossa época, comprava-se qualquer coisa. A gente passou a implementar um debate, por exemplo, no DCE, na época do centro acadêmico, que era a luta para quê? Para que os estudantes pudessem escolher. Lá na história, a gente escolhia. Fazer uma votação, tinha um valor X por cotista, fazia, aí falava, queremos esse e esse livro. Cabia na cotação, comprava e entregava o livro. Lá na engenharia, eles tinham calculadora científica, essa calculadora mais difícil, né? Enfim, na enfermagem tinha jaleco, tinha não sei o que lá, tinha livro, tinha ponto. Então, esse é o grande pulo que eu acho que a UERJ tem a contribuir, inclusive, na renovação do debate que acontece agora nas federais, que é sobre isso, é permanência, é acesso, é permanência, é continuidade, todas essas políticas que a gente não tinha e que agora nós temos, que eu acho que a tua pergunta dialoga muito bem sobre isso, para a gente, primeiro, ocupar todas as vagas. 2, manter o cara aqui. 3, ele se formar e progredir, e levar o conhecimento dele a serviço da sociedade fluminense que investiu nele, né? Durante esses anos todos. Afinal de contas, quem paga essa universidade é a maioria do nosso povo que às vezes nem entra aqui, né? Nem sabe o que é. Né? Então, acho que são esses alguns dados interessantes. Nossa, Gabriel, obrigado. Acho que são muitas reflexões aí, eu estou anotando aqui também para a gente continuar esse pensamento, né? Também espero que vocês continuem o curso, né? Continuem assistindo todas as aulas, fazendo as leituras, porque isso é importante, né? E aí, para caminhar para o final dessa conversa, eu fico pensando o seguinte: uma penúltima pergunta, Gabriel, é que leva, nesse contexto todo, a gente pensar nas comissões permanentes de validação da autodeclaração, que são as bancas de heteroidentificação, né? A gente tem assistido a um debate público aí sobre as bancas, sobre algumas fraudes também. Você fala sobre isso, que as fraudes são irrisórias e elas têm todo um trâmite na universidade, né, para a gente compreender esse processo, da importância dessas bancas e da importância também das pessoas, né, da formação das pessoas da universidade, no caso aqui os docentes, técnicos e discentes que participarão das bancas e que fazem parte também da política nesse sentido, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre a importância das bancas. Eu não sei se na sua tese você consegue chegar nesse ponto, mas acho que é importante a gente situar esse contexto, né? Por que as bancas, como é que, né, o nascimento dessas bancas e por que elas são tão necessárias nesse contexto de virada mesmo, de continuidade da política, para a gente pensar isso de forma nacional, né? Eu, Luiz, na minha tese e nos estudos, eu tinha um objetivo que era muito mais um objetivo propositivo, um objetivo de análise, mas a partir da análise ter boas proposições para o aprofundamento e o avanço do sistema, do Programa de Ações Afirmativas da UERJ. Acho que a banca, nós chegamos na banca. A banca, quando a gente debateu, fui membro da CIPAI, depois também da CPVA, eu acho que a banca ela foi um acerto importante na universidade, sobretudo pela maneira como foi constituída a banca. Foi um debate polêmico. Né? Eu lembro que eu fazia uma discussão com o Ministério Público, na época o reitor ficou até chateado comigo, porque fiz uma crítica forte ao MP. Porque eu dizia, o MP só vem reclamar da UERJ quando é fraude. Só que tem outras fraudes acontecendo no governo do Estado, não banca a universidade direito, tinha que estar fazendo propaganda do sistema, como está na lei, e não faz. Cadê o MP sobre isso na época, a gente fazia esse debate? Mas a banca, ela teve um acerto muito grande no debate que nós fazíamos na época. E a gente participou desse propósito. A banca de heteroidentificação, de validação, primeiro ela tem esse nome. Ela é uma banca para validar, ela é uma banca garantidora do direito. A banca ela está para garantir, não para excluir. Vai excluir e vai vetar aqueles que estão cometendo um crime. A fraude é um crime. Ponto. Mas ela é uma banca, na UERJ, que é uma banca acolhedora. Foi algo que nós queríamos
debater e trouxemos, né, inclusive com a experiência de outras bancas, melhores ou menos bem-sucedidas, ela precisa ser uma banca com cursos como esse, para que as pessoas entendam o que é o racismo. Não tem como você participar de uma banca, não tem como você fazer esse debate se você não sabe o que é raça. Se você não sabe o que é racismo. Se você não sabe, não estudou sobre isso, não debateu sobre isso, não está qualificado para estar. Eu estou sendo bem taxativo porque a realidade é essa. Você não sabe o que é raça. E tem, né, e tem muita gente boa, formada, concursada, PhD, que não tem letramento racial. Se não tiver, numa banca dessa vai atrapalhar. Então a banca ela tem alguns pré-requisitos que são muito importantes na universidade. É uma banca garantidora e acolhedora. O objetivo da banca ele é garantir, inclusive, que pessoas que não têm o direito ao programa não acessem. Ela acolhe no sentido de que você pega um garoto de 18 anos, ele tem dificuldade de se autodeclarar mesmo. As cotas, inclusive, ajudaram o Brasil, e eu falo um pouco isso na tese, ajudaram o Brasil a se autodeclarar. Porque é o seguinte, você imagina um jovem de 17, 18 anos, quando eu tinha 17, 18 anos, ainda mais os pardos, que são mais claros, que tem o racismo de assimilação agindo sobre eles, sobre esse processo, você chega para um garoto de 17 anos e fala, você é branco, preto, para o cara, o que vai dizer que é negro? É bom ser negro nesse país? Ser negro tem uma série de... É bom, claro que é, mas tem uma série de coisas que vem junto. Então, o racismo age sobre isso, né? Você vê, é isso, o censo prova que 2000 até 2020 não nasceu mais gente negra, não. As pessoas só passaram a se entender, o processo está ligado às cotas. Então, é um processo que é difícil, tanto para o cara que está se autodeclarando, muitas vezes, quanto para alguém que vai ter que julgar, vamos dizer assim. E, na verdade, a banca ela é sobre casos esdrúxulos, ela é sobre casos de fraude em potencial e garantidora. Então, isso foi um grande acerto. Uma banca que acolhe, uma banca que... né? Uma segunda coisa que eu acho que é muito interessante a gente pensar também o casal que é uma banca que funciona por consenso. Né? Indica o consenso como funcionando, como objetivo. Porque a raça não é, e a gente também debate isso na tese durante um capítulo, a raça não é biológica, não é uma ciência exata. O nosso entendimento de raça é diferente do norte-americano de entendimento de raça, como é diferente do hindu, como é diferente do sul-africano. É um conceito histórico, sociológico, é isso? Então, óbvio que está em debate. A gente brinca e fala assim, mas o debate da raça está sempre acontecendo. E tem que continuar. O dia que não tiver mais debate é porque tem algum problema. Tem que continuar, porque ele é um conceito, ele é vivo. E aí, você pega uma banca, por exemplo, tem casos, eu não vou citar aqui, mas tem casos que uma colega aqui, companheira, do Negrex, Movimento Negro da Medicina e tal, foi fazer uma prova de mestrado, lá de doutorado, parda, claramente uma pessoa negra, se declarou, a banca reprovou ela, disse que ela não era negra, numa votação 3-2. 3-2. Só claramente negra, veio do movimento, inclusive. Foi aluna, e já tinha sido aluna cotista na UERJ, inclusive. Foi reprovada. Ela recorreu na justiça, ganhou, fez, terminando aí. Fez medicina aqui. Pessoa fantástica, militava no movimento dos negros e negras da medicina e tal. E foi o resultado de uma banca com 3-2. Gente, com 3-2, veja, você no mínimo tem que falar, há uma dúvida sobre isso. Se há uma dúvida, precisa garantir o direito e não o contrário. Então, esse também, eu estou dando esse exemplo, porque esse também é um acerto que tem. E uma banca só de pessoas brancas, uma banca que não passou por nenhum tipo de processo de formação, né? Então, com problemas ainda. Você, inclusive, expõe o servidor público a isso. Você bota o cara lá que é servidor, que não sabe o que está fazendo, ele vai fazer uma besteira, ele que vai responder. O que foi que aconteceu? A justiça foi lá e, pum, mandou fazer outra banca. Olha que vergonha para a instituição, para a coisa. Então, a UERJ acertou ao propor qualificação, ao propor que os debates precisam ser consensuais e quando paira a dúvida, você valida, né? Porque é isso, 3-2, gente, não dá. 2-1, você tem que pensar ali. Então, acertou ao colocar todos esses pontos para que a banca garanta os direitos. E garantir os direitos significa também reprovar.
óbvio, quem não tem o direito. Mas, sobretudo, acolher, porque a pessoa que tem o direito, ela não pode vir aqui, né, se sentir, ou não quero ir, ou, pô, não sei como é que vai ser, porque realmente, todo mundo aqui que já passou por uma banca de heteroidentificação, né, às vezes fica naquela tensão normal, é mais uma banca. Sem falar que tem outras questões que as bancas precisam ter clareza, cuidado. Por exemplo, para fechar, não é o caso da UERJ, é importante. Eu participei na UFRJ e fiz uma crítica ao processo de banca de heteroidentificação na universidade. Que o processo de banca de heteroidentificação, para professor, para coisa lá, por exemplo, na outra universidade, já mudou isso. Ele era não só classificatório, mas eliminatório. Aí o que aconteceu no sentido do concurso lá? O cara faltou, perdeu o dia. Aconteceu. Teve gente que faltava, por quê? Porque o cara tá fazendo um processo para professor. Aí ele fez um monte de provas. Ele não viu no calendário da banca. Foi no dia, foi na hora errada. Aconteceu muito isso. E foi um debate na Câmara, igual o Supereg e a Câmara da UFRJ. Eu participei ajudando a pensar sobre isso. E aí um monte de gente faltava à banca. Aí era eliminado. Ou seja, você tem. Aí eu dizia, pô, o cara que está se. Não tem professores negros de direito na universidade. O cara está se propondo a vir aqui. Aí ele passou em tudo. Na hora da banca, ele faltou, ele teve algum problema, ele foi eliminado. Ou seja, nós, cotistas, temos mais uma prova, temos mais uma chance de ser eliminado. Que na prática é isso. Aí tem uns que não avisavam, aí tem boa, tem má fé, tem um que sai a banca de um dia para o outro. Aí o cara tá não sei aonde, tá em outro estado, tá não sei o quê. Aí ele é eliminado do concurso. Às vezes até com nota para ampla concorrência. Então, a gente precisa ter essa clareza. E a UERJ teve. Que a banca ela precisa estar para garantir. Ela não pode punir com uma coisa a mais. O cara tem que fazer. Ele fez vestibular, ele fez não sei o que, ele passou, ele tem que vir aqui. Ele tem que. Claro, tem que ter mesmo. Mas a gente tem que ter esse cuidado. Eu acho que isso é primordial. E esse é o grande diferencial das bancas. E dei o exemplo da banca e depois a UFRJ, outros institutos que começaram a seguir o exemplo da nossa CPVA aqui, que é a Comissão de Validação, né, da Autodeclaração. Obrigado, Gabriel. Acho que esse debate que você traz é importante para quem quiser se aprofundar, né? Tem a discussão do Tornar-se Negro, da Neuza Santos e da Lélia Gonzalez. A Neuza Santos e a Lélia Gonzalez, acho que são duas autoras que discutem essa ideia do tornar-se negro, tornar-se negra, que eu acho que é importante também. Para acabar, a última pergunta dessa nossa conversa é se existe, né, se você tem como indicar aí, a partir das suas pesquisas e da sua experiência e da sua militância nesse tripé pesquisa, militância e experiência, sobre uma nova agenda das políticas de ações afirmativas. Não é possível a gente pensar aí uma agenda para o futuro, do que a gente pode construir, o que a gente pode melhorar, inclusive, né, daquilo que a gente tem feito. Né? Acho que já avançamos, a gente agora está debatendo também, sobretudo, as cotas no serviço público, né? No magistério, que tem sido uma discussão, né? Tem colegas do Brasil inteiro debatendo e tem uma discussão jurídica aí sobre o sorteio. Então, como é que é essa nova agenda aí para pensar as políticas de ações afirmativas para a gente construir essa universidade, né? Que a gente tanto deseja e quer, que é uma universidade também racializada nesse sentido. Boa, excelente essa reflexão. Primeiro, eu acho que concurso público e pós-graduação, a batalha está engateando ainda. Estamos engateando nesse debate. O debate está acontecendo agora mesmo. A UERJ, por exemplo, tem a Bolsa Permanência, né? Bolsa Permanência para os estudantes de pós-graduação. Né? Muitas vezes, as pessoas chegam na pós-graduação, tem a sua Bolsa Permanência pós-graduação, concorre, tem nota e vai ter uma outra bolsa. Não pode acumular. Por que não pode? Na graduação pode, na pós ainda não pode acumular a bolsa permanência com a bolsa de pesquisa. Esse debate está acontecendo em alguns programas. Né? Acho que isso a gente precisa, é um debate, por exemplo. Um debate importante. Vários programas têm, como outros programas de pós também, te faziam aquilo lá, você faz disputar vaga para o orientador. Aí você não tem 30 vagas, você tem uma vaga para um, outra vaga para outro, outra vaga para outro, outra vaga para outro. E aí não tem cota, porque é uma vaga só para cada um, e não as 30 do programa.
Isso, por exemplo, na minha concepção, é fraude. Porque o programa tal, ele tem 30 vagas. E a porcentagem de cotas são as 30 vagas. Não importa se é uma vaga para cada orientador. Aí você divide e você não. Então, acho que a agenda da pós-graduação e nos concursos são agendas do momento. Né? Porque entramos, nos formamos, nos graduamos, pós-graduamos, etc. E os concursos. E as pós-graduações. Eu fiz pós-graduação, se eu não tivesse bolsa, eu não teria feito pós-graduação. Na minha época não tinha bolsa permanência da pós. Né? Mas concorremos e se eu não tivesse feito, bolsa eu não ia fazer. Então acho que esse é um debate de uma agenda para agora, para hoje, para o amanhã. Sobre as cotas e as políticas afirmativas na graduação, eu acho que a gente precisa ainda melhorar a produção de dados. Esse é um problema, não é só um problema da UERJ das cotas, né? O Brasil tem muita dificuldade na produção de dados. Precisam melhorar. Acho que eu propus uma meta-avaliação, que é uma avaliação dos dados que temos para propor a produção de outros dados. Por exemplo, eu propus aqui, né, recursos disponibilizados para bolsas. Hoje está em valor X. A gente sabe, por exemplo, quanto custa para o cara vir aqui todo dia? Quanto custa para o estudante médio vir na universidade e voltar e estudar, etc. Não temos esse dado. Precisa ter uma média disso para poder pensar na bolsa, inclusive, ou na equiparação da bolsa a isso, ou ao salário mínimo, ou qualquer coisa que seja. Outro dado que a gente não tem, né? Porque você mede a nota do cara, você mede se o cara é válido, mas você não mede quanto que ele teve de subsídio para estar ali, né? Recursos e volume dos materiais didáticos. Quais são os materiais que nós estamos disponibilizando? Serve para quantos semestres? Esse custo está valendo a pena? Não está valendo a pena? Então, temos que medir o que nós estamos investindo nos estudantes, para saber o que falta ou o que não falta. Né? Um outro, eu falei, transporte, distância, custo do acesso à universidade. Temos esses dados? Né? Não temos. Então, como é que a gente está vendo se o bilhete único serve ou não serve? Como que a gente está vendo? A gente viu aí na pandemia, a gente viu em outros momentos, e viu agora essas pessoas não tinham dinheiro para vir à universidade, de uma hora para outra. Né? O estudante tem acesso à internet? Nós sabemos quem tem acesso à internet fora da universidade? Como é que estuda hoje sem internet? Na pandemia, o UERJ teve que dar o chip para o cara ter internet na casa dele. Né? Então, como é que estuda? Então, a gente tem. Eu propus e falei que a gente precisa também melhorar na proposição dos dados. E, por último, a lei de 2018, ela fala sobre o programa de ações afirmativas, permanência, melhoria na avaliação. Ela lista algumas coisas ali, inclusive sobre a busca ativa de cotista, sobre o investimento em propaganda do sistema. Então, tem alguns pontos da lei de 2018 que depois a gente pode bater e olhar, mas fica aí para quem está em casa e nos assistindo, botar a lei da cotas das universidades estaduais de 2018 e dar uma lida no programa de ações afirmativas. Ali tem uns 4 ou 5 pontos que são mais responsabilidade do governo do Estado do que da própria universidade. Os que são mais do governo do Estado não são cumpridos. A UERJ cumpre quase tudo, tem se esforçado, mas sozinha não adianta. Então, acho que esse é um desafio interessante, quando a gente pudesse falar da conclusão da nossa aula, é a gente pensar na agenda, assim, vamos implementar o programa de ponta a ponta, porque a lei foi construída a várias mãos, inclusive por movimentos sociais, pela universidade, pela Procuradoria-Geral do Estado, então, assim, não foi também nada, nenhuma maluquice, são coisas que são palpáveis e primordiais. E acho que esses detalhes estão na agenda aí para os próximos anos, sobretudo fazer com que o governo do Estado faça propaganda do nosso programa de ações afirmativas. Propaganda nas escolas, propaganda na televisão, separe o recurso que está lá pedido para isso, para que a gente possa massificar, né, que a UERJ oferece, o que ela pode, porque eu acho que aí sim a gente vai completar as 45% das vagas que a gente precisa completar, porque se está na lei, é um direito e temos que garantir o direito. Obrigado, gente. Nossa, queremos agradecer então ao professor Gabriel
pela aula, pela conversa, né, pela possibilidade de troca. Dizer, né, esperamos que todo mundo continue conosco nesse módulo ainda, teremos uma outra aula, e também nos outros módulos, e também toda a formação que a universidade e a Superg oferecer para a comunidade de forma geral. Agradecer, então, à superintendência pela organização do curso, pela formação, e, como diz o ditado, né, nada sobre nós sem nós. Muito obrigado.